Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Catecismo Passo a Passo. No vídeo de hoje vamos explorar o parágrafo 53 do Catecismo. Nesse parágrafo nós vamos entender a maneira como que Deus se revela ao ser humano, que é de forma gradual e pedagógica, culminando na revelação plena em Jesus Cristo. Então o parágrafo 53 diz o seguinte: o projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Esse projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado Jesus Cristo. Então, o parágrafo 53 do Catecismo nos fala sobre o desígnio divino da revelação, um plano de Deus para nos comunicar seu mistério de maneira gradual. Deus não se revela a nós de uma vez, mas faz isso de maneira gradual, para a gente conhecê-lo aos poucos, utilizando tanto palavras quanto ações, até que a revelação atinja sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos entender como isso acontece e o que significa, o que isso significa para a nossa vida. Então, o parágrafo começa falando justamente sobre esse projeto divino da revelação que se realiza ao mesmo tempo por ações e por palavras que estão intimamente ligadas entre si. Então, o catecismo ele começa dizendo que a revelação de Deus ela se realiza por ações e palavras que estão intimamente relacionadas entre si. Isso significa que as ações de Deus na história, como milagres, a libertação de Israel do Egito, a vida de Jesus, essas ações de Deus na história não são apenas eventos isolados. Eles são acompanhados por palavras como as promessas feitas aos profetas e os ensinamentos de Jesus. Essas palavras explicam e dão sentido às ações de Deus. E as ações confirmam e ilustram o significado das palavras. Então, por isso que elas estão intimamente ligadas entre si, ações e palavras. Então, por exemplo, quando Deus promete libertar o povo de Israel, ele não apenas fala, mas age, libertando-os da escravidão do Egito. As palavras da promessa são cumpridas por meio da ação de libertação. Assim, as palavras e as ações de Deus, elas se complementam e acabam que elas se esclarecem mutuamente. E o parágrafo segue: este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Então, Deus tem uma pedagogia divina para revelar sua vontade. Então, essa palavra aqui, pedagogia, significa o método de ensino. E aqui se refere ao modo como Deus, em sua sabedoria, ele como que se comunica gradualmente com a humanidade. Ele não revela tudo de uma vez, mas vai se adaptando à nossa capacidade de compreender. É como um professor que, conhecendo bem o nível de seu estudante, vai ensinando passo a passo até que eles compreendam completamente o conteúdo. Deus então vai preparando o homem por etapas para receber a revelação plena que vai acontecer na pessoa de Jesus Cristo. Então, desde as primeiras alianças no Antigo Testamento até os profetas, Deus vai preparando o coração humano para entender e acolher a revelação final que é Cristo. Então, por exemplo, pensa num pai que ensina o filho a andar. Primeiro, ele vai segurar a mão, depois vai permitir que ele dê alguns passos e só mais tarde vai deixar ele caminhar sozinho. Então, Deus, de maneira muito semelhante, vai gradualmente revelando seu plano de salvação e
se adaptando à nossa capacidade de compreensão. E aí ele continua que Deus comunica-se gradualmente com o homem, o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado. Então, o ponto culminante de toda essa revelação gradual é a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ele é a revelação completa de Deus para a humanidade. Tudo o que Deus queria nos mostrar sobre si e qual que era o seu plano de salvação, ele revelou através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus feita carne. A missão de Jesus, a sua vida, morte e ressurreição são a revelação definitiva de Deus. A partir de Cristo, toda a história de salvação faz sentido, porque Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Não tem outra revelação maior ou mais completa do que essa. Então é como se um livro estivesse sendo escrito ao longo de muitos capítulos e o último capítulo que revelasse tudo o que era esperado, todos os segredos. A vida de Jesus é esse último capítulo, onde todos os mistérios de Deus são finalmente revelados. E aqui ainda no parágrafo 53, nós temos uma passagem aqui de Santo Irineu. Santo Irineu de Lyon fala repetidas vezes dessa pedagogia divina sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem para acostumar o homem a apreender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o consentimento do Pai. Então, essa passagem de Santo Irineu de Leão, um dos padres da igreja, que nos fala sobre essa pedagogia divina como um processo de familiaridade mútua entre Deus e o homem. Então, para Santo Irineu, a revelação de Deus não é apenas essa transmissão de conhecimento, mas um relacionamento que é crescente entre Deus e a humanidade. A revelação de Deus, portanto, ela não é algo impessoal, ela é um convite para essa comunhão íntima e progressiva com o Criador. Então, de maneira resumida, o parágrafo 53 do Catecismo, ele nos mostra como que Deus, com grande sabedoria, ele vai se revelando gradualmente ao longo da história. Ele usa tanto palavras quanto ações, e ao longo desse processo ele nos revela, ele nos prepara para acolher a revelação plena em Jesus Cristo. A revelação divina é essa caminhada gradual, onde Deus nos convida a uma relação crescente do conhecimento, crescente de conhecimento e amor com Ele, até alcançarmos a plena compreensão em Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal para continuar nos acompanhando no Catecismo Passo a Passo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.